Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, bom dia! Ou boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o momento que você vai assistir essa live. Mais um dia que está iniciando, pela graça do Senhor. Ontem nós tivemos um treinamento extraordinário da Casa de Milagres. Nós iremos no dia 9 de agosto lançar as nossas redes. Estamos aqui durante 21 dias com o propósito de sermos preparados, capacitados pela palavra de Deus para sermos um canal de salvação, de libertação, de cura, de novo nascimento para outras pessoas. E Deus fez você chegar aqui em mais um devocional para ser alimentado pela palavra viva. Nós precisamos aprender que todos os dias precisamos ser alimentados pela palavra. Nós somos ovelhas. O Senhor é o nosso bom pastor. E o nosso alimento é a sua palavra. Jesus disse que a verdadeira comida e a verdadeira bebida é fazer a vontade do Pai. Nós estamos aqui sendo nutridos, sendo alimentados para que possamos fazer a vontade dele. E esse é o verdadeiro alimento. Glória a Deus, hoje é o nosso 16º dia. Glórias a Jesus. 16º não, 17º. 16º foi ontem. 17º dia, hoje é 24 de julho de 2025. 23 de julho de 2025, aleluia. Jesus amado, tô perdido ainda. Ontem eu cheguei tarde, gente. Cheguei tarde. Glória a Deus. E que o Espírito Santo nos dê força para estarmos aqui hoje. Quem pode dizer aleluia? Eu gostaria de convidar você para orar junto comigo antes de nós iniciarmos a reunião, porque eu tenho plena convicção de fé no meu coração que esse tempo vai ser um tempo de profundo fundamento no teu coração. Pai, obrigado. Começamos o dia mais uma vez crendo, tendo a certeza de que o Senhor nos ama. Fala conosco através da sua palavra viva e nos instrui, ó Senhor, a sua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Deus poderoso. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo de número 16. Romanos 1, versículo 16. A palavra que eu quero compartilhar ao seu coração hoje se chama: o Evangelho é o poder de Deus. E no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você sabe, nós vivemos num tempo onde as pessoas colocam a sua esperança em muitas coisas. Existem pessoas que colocam sua esperança nos homens. Eles acreditam que os homens têm aquilo que eles precisam. Vivemos num mundo do desenvolvimento pessoal, inteligência artificial. Nós acreditamos que o grande poder se chama relacionamentos, networking. Então você precisa estar perto das pessoas certas. Também existem pessoas que acreditam que você precisa ter o conhecimento certo. Você precisa saber algo que ninguém sabe. Você precisa encontrar o segredo que outros não encontraram. Se você deseja se destacar, se você deseja
crescer, se você deseja ter resultados, você precisa, segundo a opinião de outras pessoas, conhecer a si mesmo e reorganizar o seu homem interior. Então existem muitas coisas que as pessoas acreditam que traz poder, que traz resultados reais. Mas o que a Bíblia diz é muito simples e assustador também. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Isso significa que o Evangelho não é simplesmente um conjunto de bonitas palavras. O Evangelho não é apenas uma mensagem de inspiração. Não, não, não. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, isso significa que o Evangelho é uma força espiritual que rompe cadeias, que quebra paradigmas e que gera nova vida para aqueles que o ouvem. Eu vou falar para você. Esses dias eu vi uma pregação onde o pastor dizia que se você deseja ser livre de determinadas forças e influências espirituais, você precisa se mudar de cidade. Eu falei, Jesus amado, mas qual que é a cidade que vai ter menos demônios? Vamos morar lá. Vamos morar num lugar onde o diabo não pode atacar. Mas é uma grande tolice esse pensamento. Por quê? Porque vivemos num mundo caído. O que tem poder para mudar as nossas vidas não é a cidade que nós moramos, não é o trabalho que nós trabalhamos, não é a casa que a gente mora. Ah, eu vou mudar de casa. Não. Um dia não, direto acontece isso. Os irmãos dizem para mim, pastor, tem que orar, porque lá em casa o clima é pesado, tem que mudar de casa, essa casa tem um ambiente estranho. Não, você precisa aprender uma coisa. O Evangelho é o poder de Deus. Quando a mensagem do Evangelho é pregada, o poder de Deus se manifesta. Ele remove todo ataque do diabo. Ele tira todo o peso espiritual. Ele quebra toda a cadeia espiritual maligna. Muito mais do que o networking, muito mais do que o desenvolvimento pessoal, muito mais do que o conheça a si mesmo, muito mais do que conhecimento humano, muito mais do que sabedoria desse mundo, o Evangelho, de forma simples, anunciado pela boca de pessoas comuns como eu e você. Porque o Evangelho não precisa ser pregado por pessoas eloquentes. O Evangelho não precisa ser anunciado somente pelos eruditos. Não, não, não. O Evangelho pregado por boca de pessoas simples como eu, como você, tem poder de fazer mais pelo pecador do que qualquer tipo de conhecimento, de influência, de mesa das pessoas, do mundo, do que qualquer livro, do que absolutamente qualquer coisa. O Evangelho, ele amolece o coração duro. Ele cura a alma ferida. O Evangelho, ele liberta o escravo. Quando nós entendemos isso, a nossa vida é transformada. O apóstolo Paulo entendia o que eu estou te falando. Ele dizia, eu não estou aqui pregando para vocês sabedoria humana. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 23, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 23, ele diz, eu estou pregando para vocês Cristo crucificado. No verso 24 ele diz assim, o poder e a sabedoria de Deus. O Evangelho não é um sistema de ideias, ele é uma pessoa. O Evangelho é a história de Jesus. É Deus que se fez homem, que nasceu através de uma virgem,
que morreu pelos nossos pecados, não tendo pecados, que pagou o preço da dívida que nós tínhamos com Deus, nos libertou das mãos de Satanás, ressuscitou o terceiro dia, nos deu uma nova vida e veio habitar dentro de nós. E agora, habitando dentro de nós, Ele nos capacita a viver uma vida vitoriosa, que nós nunca poderíamos viver por nós mesmos. Não existe networking, não existe conheça a si mesmo, não existe conhecimento natural, não existe filosofia de homem, absolutamente nada que seja mais poderoso do que Deus morando dentro de você. Do que Deus ter pagado o preço na cruz pelo seu pecado e ter te dado gratuitamente uma nova vida. Não existe nada mais poderoso do que isso. A salvação não é fruto das nossas obras, não é fruto do esforço humano, mas na fé nisso que eu estou te falando. Salvação é quando você crê no que eu estou pregando para você. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o meio pelo qual os pecadores encontram reconciliação com Deus. Noé foi salvo através de uma arca. O povo hebreu foi salvo através de um cordeiro. Hoje eu e você somos salvos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A arca apontava para Cristo. O cordeiro no deserto, o sangue que passou nos umbrais apontava para Cristo. Tudo aponta para Cristo. A serpente de bronze que foi erguida no deserto aponta para Cristo. A pedra que fazia com que a sede do povo fosse saciada aponta para Cristo. O cordeiro que morreu no lugar de Isaac, filho de Abraão, aponta para Cristo. Melquisedeque, que trouxe pão e vinho para Abraão, aponta para Cristo. O quarto homem na fornalha que salvou aqueles 3 amigos era Cristo. Aquele que estava com Daniel na cova aponta para Cristo. Tudo é sobre Jesus. Nós simplesmente precisamos confiar no Evangelho. É o Evangelho que salva, não os nossos méritos. Nós precisamos pregar isso para as pessoas. As pessoas não estão procurando uma nova religião. As pessoas não precisam de uma nova religião. Acredite em mim. Elas precisam ouvir o Evangelho. Atos capítulo 4, do 29 ao 31, a palavra de Deus vai mostrar que os homens pediam simplesmente uma coisa: que eles pudessem anunciar com ousadia a palavra de Deus. E isso tem que ser o desejo dos nossos corações também. Que o Senhor nos dê ousadia para pregar isso. Porque o Evangelho carrega poder. Mas ele tem poder quando é anunciado. Se nós simplesmente não pregar, se nós não pregarmos, pessoal, nem falar direito consigo. Se nós não pregarmos, o poder do Evangelho não se manifesta. O poder é liberado quando a palavra é proclamada. Por isso que a igreja orava nos tempos da igreja primitiva por ousadia. Domingo eu falei na palavra sobre Jeremias. Ele até tentou ficar quieto e não pregar. Mas os ossos dele pegavam fogo. Sabe por quê? Porque quando a mensagem do Evangelho queima no coração de alguém,
a vida dessa pessoa é transformada, porque a mensagem é viva. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos dê ousadia para pregar essa mensagem. A gente não tem que ficar pedindo para Deus aumentar a nossa capacidade. A gente não tem que aumentar o tom de voz. A gente não tem que focar em performance. Não, 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 não. O poder não está no método. O poder não está em nós. O poder não está no modus operandi. Não, 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 não. O poder está simplesmente na mensagem. E nós precisamos somente anunciar a mensagem. Por isso precisamos orar por ousadia para pregar. Que o Espírito Santo te encha de ousadia do Espírito agora. Que o Espírito Santo toque você e te desperte no nome de Jesus. Amém. Faz uma oração comigo, fecha os seus olhos, diga assim: obrigado, Senhor, porque o seu evangelho é vida, é força, é salvação. Me dá ousadia para falar de ti com fé e autoridade. Que a sua palavra corra e seja glorificada através da minha vida. Em o nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer glórias a Jesus nessa manhã? Aleluia, aleluia. Eu tenho um desafio para você hoje. É que você grave um vídeo curto, não precisa ser um vídeo longo, tá? Ou faça um post na sua rede social contando um pouquinho da sua história e de como Jesus mudou a sua vida. Compartilhe essa semente com os seus amigos digitais, no seu Instagram, no seu Facebook, coloca também nos status do seu WhatsApp, contando um pouco da sua história. Deixa o Espírito Santo tocar corações através daquilo que Ele fez no seu coração. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva, clica no botão inscrever-se, no botão gostei do vídeo, ativa ali as notificações para que sempre que a gente esteja online aqui você possa ser avisado. E também mais pessoas, possam se achegar. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente em o nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã.